Oi, pessoal, estou aqui então para a gente gravar a segunda lista, correção da segunda lista de exercícios de processo civil para o concurso do TJ Interior, que estão abertas aí as inscrições. Lembrando, né, gente, quem não fez inscrição ainda, tem até o dia 14 para fazer, não pode perder esse prazo, tá? Depois não adianta estudar e não fazer inscrição, tá certo? Eu já gravei um vídeo falando sobre o edital, vou rapidamente aqui comentar com vocês. Todo mundo me pergunta que comarca devo me inscrever. Se você tiver dinheiro para fazer inscrição para duas, faça para as duas que você esteja em dúvida. Depois você escolhe onde você vai querer fazer. Não é uma dica muito correta, assim, não é nem correta. É jogada. Concurseiro que é concurseiro sabe disso. Agora, a dica principal que eu tenho para dar nisso é: se inscreva para onde você quer morar. Porque depois, para você sair da onde você tá, demora um pouco. Ou por permuta apenas, né, com outro funcionário, aí você tem que estar à disposição de quem queira trocar com você. Lembrando que se a sua comarca, a sua vara lá não for lá aquelas coisas, ninguém vai querer ir, né? E depois por remoção. Mas aí a remoção você já tem que estar estável, depois de 3 anos, você entra numa fila e vai disputar com quem já está lá há mais tempo, tá bom? Então a dica é: escolha a comarca que você tenha facilidade para ir morar, tá bom? Se você tá solteiro, tá largado aí na vida, pode morar em qualquer lugar, tranquilo aí para você, tá? Então vamos lá, gente, a gente vai corrigir a lista de atos processuais. A partir daqui, eu sempre falo, né? Eu tenho um link aí das matérias mais cobradas. Então, assim, suspeição e impedimento caíram quase todos os concursos e há algumas coisas de atos processuais também. Lembrando que no último concurso do TJ, ele fez muito isso com processo civil e também com direito constitucional. Ele não deu, assim, sobre um assunto só. Horário. Aí ele deu 5 questões sobre horários. Não, ele misturou. Ele misturou negócio jurídico processual com a língua usada nos atos processuais, com horário, com calendário, e aí é a mesma coisa constitucional, pegou o artigo 5º e misturou todos os incisos. Então tem que ficar esperto, tá? Muita leitura e muito exercício. Vou deixar a lista disponibilizada aqui embaixo. Treinem, façam, depois corrijam, tá bom? Então vamos lá, olha lá. Para quem tá chegando aqui agora, eu vou deixar a lista, abra a lista, tente fazer e volte para ver o vídeo. Se não, vai acompanhando a lista junto com o vídeo. Quando for fazer a revisão, que é muito importante, refaça a lista, tá bom? Importante aqui, treino, tá? Agora é hora de errar mesmo. Se errar, quem já tá estudando aí, quem já tá treinando, dá mais uma treinadinha então com a lista, tá bom? Vamos lá então, olha lá. Primeira questão, assinale a alternativa que complementa o texto a seguir de forma correta. Então, ele quer a alternativa correta. Os auxiliares da justiça são auxiliares do juízo, além de outros cujas atribuições estão determinadas pelas normas de organização judiciária. Ele quer saber quem são os auxiliares da justiça, gente. Está lá no artigo 149. De cara, olha lá. O escrivão, oficial de justiça, perito, depositário, administrador, intérprete. É decoreba pura. Tá? É a letra A, resposta 149. Vamos ver por que as outras estão erradas. Isso aí é a decoreba do artigo 149, não tem que fazer, tá? Por que a B tá errada? Tabelião não é auxiliar da justiça, gente. Tabelião é serventia extrajudicial, ele é extrajudicial, tá? Então, mas eu não tenho obrigação de saber o que é tabelião porque não cai no concurso. Não, não tem. Mas tabelião não está no 149. Então, você já elimina. Olha lá. Escrivão oficial de justiça, perito, delegado de polícia nem integra o quadro do Poder Judiciário. Delegado de polícia integra o Poder Executivo. Tá? Ele é vinculado aqui no Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública. Então, já está errada a letra C também. Letra D, o escrivão oficial de justiça, perito, delegado de polícia, de novo, repetiu praticamente. Então, não pode. Quem mais? Letra E, o escrivão, o juiz não é auxiliar da justiça, gente. O juiz é o que, ele é o que diz a justiça, aplica a jurisdição, tá? Então, a primeira questão, alternativa certa, letra A.
cópia do artigo 149, tá bom? Letra B, segunda questão, gente. Acerca dos atos processuais e suas disciplinas, assinale a alternativa correta. A regra, em se tratando de atos processuais, é que sejam realizados e tramitem em segredo de justiça. Tá errado. Artigo 189. A regra é que os atos são públicos, excetuados os casos que tramitem em segredo de justiça. A regra é a publicidade dos atos processuais. Letra B. O artigo 188 do Código de Processo Civil consagra o sistema da instrumentalidade das formas. Eu falei isso em aula para quem é meu aluno, né? Essa é a resposta certa. Para quem não é meu aluno, eu vou fazer um breve resumo aqui. O que o 188 diz? Que os atos processuais eles não obedecem uma forma, salvo quando prescrito em lei, e que eles são considerados válidos quando eles atinjam a sua finalidade, embora de outra forma, tá? Então, o que interessa, gente, é se o ato atingiu a sua finalidade. Se ele atingiu a sua finalidade, não interessa como ele foi feito, tá? Então, interessa que o ato processual, o processo em si, ele é um instrumento de aplicação do direito. Então, assim, ele fala lá que o oficial de justiça, quando ele for citar, ele vai ter que ler o mandado, assinar, devolver. Em alguns casos, por exemplo, nos juizados, pode ser feito por telefone. Não tem problema. O ato atingiu a finalidade, certo? Então, a letra B é a resposta. Letra C. O uso da língua portuguesa pode ser dispensado na prática dos atos processuais. Não. É obrigatório o uso da língua portuguesa, artigo 192. Letra D. Não é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para atender às suas especificidades da causa, convencionar. Gente, isso é o negócio jurídico processual, artigo 190, novidade do CPC, e é lícito às partes fazerem isso sim, tá? Elas podem fazer isso sim. Elas podem convencionar. Então, esse não no começo da frase está errado. Tá? E letra D, nenhuma das respostas, das alternativas. Então, um gabarito aí, 2, letra B, tá? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Terceira questão. Considere as seguintes afirmativas sobre o tema atos processuais no âmbito do processo civil. Assinale a alternativa correta. Olha lá. O documento redigido em língua estrangeira poderá ser juntado, ainda que desacompanhado da versão para a língua portuguesa. Não, tem que ser acompanhado, tá? Artigo 192, parágrafo único. O terceiro que demonstrar interesse jurídico na causa pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Tudo bem, exceto dos casos de inventário. Não, inclusive nos casos de inventário e partilha resultante de divórcio ou separação. Artigo 189, parágrafo 2º. Tá errado também, então, a letra B. O direito de consultar os autos do processo que tramitem em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e procuradores. Não é bem assim, né, gente? Vamos ver aqui. O direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e seus procuradores. Vamos ver as próximas. Espera aí. É permitido lançar nos autos cotas marginais? Não é permitido, de forma alguma, né? 202, é vedado, manda arriscar, impõe multa. E por último, os atos processuais realizar-se-ão exclusivamente na sede do juízo? Não, artigo 217. Excepcionalmente, pode ser feito fora por questões de deferência, se o interesse social assim o exigir, ou por razões de acessibilidade lá, que o 217 fala. Então, a resposta é a letra C de casa. É o direito de consultar os autos que tramitem de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e procuradores. 189, parágrafo 2º. É restrito. O terceiro pode, mas ele pode pedir certidão só de uma parte. E o que mais? Ele pode pedir certidão apenas de uma parte, né, que é o dispositivo da sentença, e depende de autorização do juiz, tá bom? Então, resposta, então, letra C da terceira. Vamos lá, vamos continuar. Opa, peraí, deixa eu achar a questão aqui. Olha lá, agora ele quer saber da forma dos atos processuais, tá bom? Olha lá, compete privativamente aos tribunais
regular a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico, velando pela compatibilidade do sistema, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços. Gente, não é só os tribunais, é os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça, tá? Deixa eu pegar aqui o artigo 197 para a gente ler rapidinho. Olha lá, Código de Processo Civil, vamos ver, 197. Olha lá. Os tribunais, 197, pera. Vamos olhar aqui, gente. Compete ao Conselho Nacional de Justiça, tá? Os tribunais, eles vão atuar auxiliando. Então, artigo 196, perdão. Então, letra A, o artigo é 196. Então, tá errado porque não compete privativamente ao Tribunal de Justiça. Olha lá. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e supletivamente aos tribunais, tá? Então, quem regula a prática dos atos processuais eletronicamente são primeiro o CNJ e supletivamente o tribunal. Olha lá, os atos e termos processuais são em regras formais, considerando nulos os que tenham sido praticados em desrespeito a essa premissa. Acabei de falar, o artigo 188. Eles obedecem à forma quando prescrito em lei e consideram-se válidos quando atingida a finalidade. Artigo 188. Então, a letra B está errada. O que mais? Vamos ver, olha lá. A desistência da ação produzirá efeitos imediatos, embora seja possível discutir os ônus sucumbenciais se não houver anuência da parte. Se você não sabe o que é ônus sucumbenciais, ainda não chegamos nisso, não tem problema. A primeira parte já está errada. Pelo 200 e o 200 parágrafo único, fala o seguinte, olha, a desistência da ação só produzirá efeito após homologação judicial, tá? Então, a C, a primeira parte já está errada. Não pode ler a questão e ficar apavorado. Leia tudo. Se você sabe uma parte, aplica a parte que você sabe. Tá bom? Às vezes a pegadinha tá só no começo. Olha lá. Apenas as decisões interlocutórias e sentenças devem ser publicadas no Diário de Justiça, já que os despachos, por não causarem gravames, não necessitam de publicação. Não. Todos eles são publicados no Diário de Justiça. Lembra que a regra é a publicidade. Olha lá. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Artigo 190, negócio jurídico processual. Então, resposta letra E. Vamos para a próxima, então. Não quer andar o negócio aqui. Vamos lá. Olha lá. Assinale a alternativa correta no que concerne, no que diz respeito aos atos processuais. Os atos e termos processuais sempre dependem de forma determinada, reputando-se nulos os que forem realizados de outro modo. Tá errado, 188. Todos os atos são públicos sem exceção. Tá errado, excetuado o segredo de justiça, 189. O direito de consultar os autos e pedir certidões de seus atos em processo que tramite em segredo de justiça é restrito às partes e aos procuradores. Tá certo, artigo 189, parágrafo 1º. Vamos ver por que o outro tá errado. Opa, peraí, gente. Andou muito aqui. Ah lá, o terceiro, ainda que demonstre interesse jurídico, não pode requerer ao juiz certidão do dispositivo da sentença. Pode sim, gente. Se ele demonstrar interesse jurídico, ele pode, tá? E não existe obrigatoriedade do uso do vernáculo nos atos e termos do processo. Já falei que tinha exercício que ia cobrar sim. O vernáculo é a língua portuguesa, tá bom? Então, 192 é obrigatório sim. Sexta, de acordo com o Código de Processo Civil, Lei 13.105, quanto ao poder das partes, pode-se afirmar: os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontades não extinguem direitos processuais. Criam, modificam ou extinguem. Artigo 200, tá? Então tá errado isso aí. Os atos das partes consistentes em declarações bilaterais de vontade extinguem direitos processuais. Tá invertida aí a questão. Também tá errado, porque unilaterais ou bilaterais. As partes não podem exigir recibo de petições. Podem, artigo
201. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Resposta letra B, 200, parágrafo único. Olha lá, é permitido lançar marginais, já vimos que não. Gente, os exercícios são repetitivos, tá? Para fixar mesmo, por isso que chama exercício de fixação. Olha lá, sobre a disciplina dos atos processuais no Código de Processo Civil, assinale a correta que ele quer. 7ª, os atos processuais podem ser parcialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados e validados por meio eletrônico. Vamos ver as demais. Os negócios jurídicos processuais e o calendário são faculdades que decorrem da negociação exclusiva da parte, devendo o magistrado apenas controlar a validade das convenções previstas. 190. Também está interessante isso aí, essa questãozinha difícil. Como a movimentação processual é exclusiva do advogado, não há no Código de Processo Civil preocupação com acessibilidade, já está errado. Claro que tem preocupação com acessibilidade, artigo 194. A distinção entre sentença e decisão interlocutória é de conteúdo material, diz respeito à matéria, sendo irrelevante o momento e a situação processual. Não. A gente já viu, sentença é o ato do juiz que encerra uma fase do processo, tá? As demais decisões ou são despachos, são decisão interlocutória. Olha lá, toda decisão oriunda dos tribunais é considerado pelo Código de Processo Civil como um acórdão. Isso é pegadinha, gente. Ah, mas eu não sei. Então, mas você sabe a definição de acórdão. Decisão proferida por órgão colegiado. Se é uma decisão proferida por órgão colegiado, então ela é uma decisão, é um acórdão, mas não necessariamente um órgão colegiado do tribunal. Que a gente vai ver quando a gente estudar juizados especiais, que os recursos são feitos por órgãos colegiados, mas que são compostos por juízes de primeiro grau, tá? Então, a correta, gente, é a letra B de barriga, negócio jurídico processual, tá? A A também tá certa, gente, olha lá, não é que tá certa, ela tá meio certa. Os atos processuais podem ser parcialmente ou totalmente digitais, a A está incompleta, tá bom? Então vamos lá, questãozinha profunda, gente, isso aqui para a VUNESP pegar, olha, tem que estudar. Vamos lá, no que diz respeito à informatização do processo. As garantias da disponibilidade, independência da plataforma, acessibilidade, interoperabilidade do sistema, devem ser observadas pelo sistema de automação processual. O registro de ato processual eletrônico deve ser feito em padrões abertos e requisito de autenticidade, vou resumir a questão. Os atos processuais realizados por meio eletrônico são considerados realizados no dia e hora de seu envio ao sistema, do que será fornecido protocolo eletrônico, que é o que a gente vai ver ainda, a gente já vai entrar na próxima aula. Gente, quais estão corretas? Eu já vou falar aqui de cara para vocês. Quais estão corretas? A, B, C, D e E. Todas estão corretas. Artigo 193, 194. Tá bom? Todas estão corretas. 195. Todas estão corretas. Se é decoreba, essa questão é uma questão montada. Eu acho que não cairia uma questão assim, mas tem que decorar o que diz os artigos. Tá bom? Vamos para a 9ª, então. Olha lá. De acordo com o CPC, no que se refere aos atos processuais, cabe ao serventuário da Justiça, documentar sentenças pronunciadas oralmente e dispensada a revisão. Já está errado. O servidor documenta o que foi feito oralmente e o juiz revisa e assina. Praticar os atos ordinatórios de juntada e vista obrigatória com revisão do juiz, se necessário. Tá certo, gente, é o 203, parágrafo 3º. Ele vai falar assim, ó, os atos ordinatórios como a juntada e a vista obrigatória serão feitos pelo servidor, né, pelo serventuário ou pelo escrivão, podendo ser revistas pelo juiz se necessário, tá bom? Então, os atos ordinatórios, que são os atos que impulsionam o processo, que fazem o processo andar, eles podem ser revistos. Tomar decisões interlocutórias, não, isso é coisa do juiz. Documentar acórdão pronunciado, dispensada a revisão, também está errado. Todos os atos feitos oralmente na presença do juiz são revisados e assinados por ele, tá bom? E redigir despacho com a revisão. O despacho já não precisa, tá? Desde que autorizado, né? Não tem essa necessidade. Então, vamos lá. Os despachos ordinatórios, que são aqueles que têm a autorização prévia pelo juiz,
tá bom? Olha lá. Considere as seguintes proposições. 10ª, então a 9ª é a letra B, artigo 203, parágrafo 3º. 10. Considere as seguintes proposições acerca dos atos, ainda sobre os atos. Olha lá. Os atos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. Beleza. Despacho é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente. Não. Despacho são as demais decisões. Como é que o artigo fala? Vamos olhar aqui. 203, olha lá. São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício a requerimento da parte. E eu digo que o despacho ele tem um conteúdo decisório quase que zero, mínimo, e ele é dado durante o processo, não é uma decisão interlocutória que tem um peso de decidir a vida de uma das partes, nem a sentença que encerra uma fase. O despacho ele faz o processo andar, gente. É o despacho que o juiz vai falar, diga o autor, diga o Ministério Público, encaminhe-se ao contador, junte-se tal documento. Não tem peso de decisão, o juiz não pende a balança para lado nenhum, tá bom? Os atos meramente ordinatórios independem de despacho. Tá certo, até aqui tá certo, ó, independe de despacho, mas eles são revistos. Então, eu tenho a primeira certa, a terceira certa. Recebe denominação de acordo o julgamento proferido pelo juiz de primeiro grau. Não, é o dos órgãos colegiados lá que a gente viu. Então, olha, sentença é tão somente o ato pelo qual o juiz resolve o mérito da causa. Também não, porque a sentença ela põe fim a uma fase com ou sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485 ou 487, tá bom? Então, vamos lá, ó, resposta, letra B de barriga, 1 e 3 estão corretas, certo? 11. Conforme previsto pelo Código de Processo Civil, incumbe ao escrivão. O que o escrivão faz? Isso já caiu, viu, gente? Isso caiu, acho que em 2014, se eu salvo engano. Fazer pessoalmente as citações, prisões e penhoras e arrestos. Não, tá confundindo, gente. Isso é quem faz oficial de justiça. O escrivão pode fazer a citação? Pode fazer a citação no balcão do cartório, tá bom? O que mais? Estar presente às audiências e coadjuvar, ajudar o juiz na manutenção da ordem. Na verdade, quem ajuda na manutenção da ordem também é o oficial de justiça. Efetuar as avaliações certificando o valor atribuído aos bens avaliados. Também é o oficial de justiça. Redigir nas formas legais os ofícios, mandados, cartas precatórias e mais atos pertencentes ao seu ofício, aquilo que ele faz. Tá certo? A resposta é a letra D, tá? Olha lá, entregar em cartório o mandado depois de cumpridos. Também é coisa do oficial de justiça. Então, ele misturou as atribuições do escrivão com as atribuições do oficial de justiça. O que mais? 12, vamos lá. Então, 11, letra D de dado. 12. É correto afirmar que os atos processuais são de natureza pública e privada. Tá, tudo bem. Vamos ver o restante. O princípio do sigilo dos atos processuais aplica-se indistintamente. Ah, não sei o que é sigilo. Segredo de justiça, gente. Só alguns casos. A regra é a publicidade. O direito de consultar aos autos é restrito aos advogados. Não, as partes podem também. Os atos processuais são válidos quando cumpridas todas as solenidades e não a sua finalidade. É justamente ao contrário. Não importa a formalidade, importa a instrumentalidade, a finalidade do ato, tá? E todos os atos e termos podem ser produzidos por meio eletrônico total ou parcialmente. Essa aqui é a resposta, tá, gente? A A tá errada porque os atos não tem ato processual privado, tá? No processo é público, tá bom? Ressalvado, mesmo os de segredo de justiça, eles são atos que são produzidos, o processo é público. Ele é restrito, mas entre as partes, mas não é um ato privado da parte, tá? E os atos, todos os atos podem, alguns parciais, outros totalmente, tá bom? Listinha é pegajosinha, tá? Tem umas questões aí que tem que pensar um pouquinho. Olha lá, por isso que tem que saber a lei. Não adianta só vir fazer exercício com o que ouviu. Tem que ler. Quem não tá estudando, não adianta abrir aqui e fazer o exercício. Leia primeiro, tá bom? Olha lá, quanto aos atos do juiz, assinale a correta. São atos meramente ordinatórios, da forma pelo qual o juiz resolve questão incidente, quando praticados em decorrência da juntada essencial para o deslinde da causa. A juntada, tudo bem, gente, mas
A questão incidente é uma decisão. Se é decisão, não é despacho e nem ato ordinatório, certo? Juiz não faz ato ordinatório, só revê se necessário. Olha lá, os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo juiz, pelo servidor, e revisto pelo juiz quando necessário. 203, parágrafo 4º. Parágrafo 4º, tá bom? Então é a letra B, a 13. Decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do feito, põe fim ao processo. O que põe fim a uma fase do processo é a sentença e não a decisão. Recebe a denominação de acordo, um julgamento proferido pelos tribunais, desde que julgue o mérito da demanda ou reforme a sentença. O artigo não fala isso. Decisão do tribunal é acórdão, ponto, qualquer uma. Certo? Então, letra B de bola. B de bola. Vamos lá, 14. Quando for celebrado o negócio jurídico processual, os processos ou calendário processual, os processos que versem sobre arbitragem, independentemente da existência de cláusula de confidencialidade, devem tramitar em segredo de justiça. Não. Gente, se tem a cláusula de confidencialidade, tem que apresentar para o juízo para que ela seja válida, tá bom? As negociações que estabeleçam mudanças no procedimento são consideradas ilícitas. Gente, justamente o contrário. É permitido pelas partes, desde que capazes e que o direito admita a autocomposição, que é o acordo, que elas estabeleçam mudanças no procedimento. Então, a B está errada porque é lícito e não ilícito. As partes envolvidas ficarão vinculadas à sua observância, salvo o juiz nos casos de calendarização. Justamente o contrário. O calendário vincula as partes e o juiz, principalmente o juiz, tá? É uma coisa meio esquisita ainda no âmbito jurídico, o calendário jurídico processual. Que aí tem um prazo para o cartório e um prazo só para aqueles processos onde existe um negócio jurídico. Olha lá. As partes... D. A intimação das partes acerca dos atos agendados torna-se desnecessárias no caso do calendário jurídico processual, tá certo? Quando tiver um calendário, se você já estipulou, é como se você tivesse estipulado o seu horário escolar, né? O professor liga para você, ô fulano, hoje tem aula de tal coisa? Não, ele dá o horário e você segue. É a mesma coisa com o calendário processual. Se você sabe que daqui 15 dias você tem que apresentar uma resposta, no dia tal é a sua audiência, daí tantos dias você tem que apresentar os memoriais e o juiz tem mais 20 ou 30 ou 40 dias para sentenciar, ele não vai ficar te avisando pelo diário oficial. Você tem que observar. Então, tá certa a letra D. E, por último, os atos processuais, inclusive os eletrônicos, devem ser realizados em dias úteis, das 6 às 20. Não, gente, os eletrônicos é até as últimas 24 horas do dia do prazo, tá? Então, não obedece à regra dos 6 às 20. E a última, gente, sobre a forma dos atos processuais. O documento em língua estrangeira poderá ser juntado aos autos independentemente da tradução. Não, tem que ter a tradução por tradutor juramentado ou passar pelas vias diplomáticas. É possível lançar nos autos físicos cotas marginais interlineares. Não, nem autorizado pode, as quais o juiz mandará riscar quando não tiver autorizado. Não pode lançar, tá? Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista, dependem de despacho. Não, independem de despacho e devem ser revistos pelo juiz da causa. Olha lá. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Qual que é o caso? Partes capazes e direito que admita a autocomposição. O direito de consultar os autos do processo, tramite segredo de justiça e de pedir certidões é restrito aos advogados? Não, porque só eles possuem capacidade de postulatória, que é a capacidade de estar em juízo. Mas eles têm capacidade postulatória porque eles estão representando alguém. E não é restrito aos advogados. As partes também podem, o terceiro também pode, desde que autorizado. E aí o terceiro só pode do dispositivo da sentença, que é a parte que o juiz decide, tá? A parte final da sentença. Então, a 15 é a letra D. Vou deixar, então, a lista. Estudem, tá? Vocês viram como é que a VUNESP acaba cobrando, ela mistura, ela fala umas coisinhas um pouco mais complexas, e é essa complexidade que a gente aprende em aula. Só para ler o Código de Processo Civil, não precisava de professor,
tá bom? Por isso que estudar sozinho é bom, tá sempre acompanhando, eu vou estar sempre trazendo dica aqui para vocês, explicando as questões, como é que isso pode ser cobrado, e claro, cada vez que eu explico, eu faço uma revisão e eu dou os termos e todo o contexto para vocês, tá bom? Espero que tenha gostado, né, de verdade. Acompanha aqui no canal, se inscreve, deixa a sua curtida aí e chama os amigos que estão estudando para conhecer, que eu tô sempre trazendo novidade, tá bom? É isso aí, um abraço, ótima semana para todos.